Fala, meus amores, fala, coração, fala, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá falando é Taiwan, que paz se aquece no coração de todos vocês. Mas quem fala Taiwan, gente, hoje o tema é muito interessante que vamos comentar hoje. Então, recomendo vocês assistirem até o final. E com certeza, pelo título do vídeo, é o que trouxe você aqui, né? Eu acho que é muito essas perguntas que nós mais fazemos no nosso cotidiano, nosso dia a dia mesmo, porque a situação não é muito fácil, né? Então, se você tá aqui pelo esse título aqui, fica até comigo no final, com certeza o Espírito Santo de Deus vai te explicando, vai conseguindo com que você entenda, ok? Então, antes de nós começar, já comendo pra vocês, se você me conhecendo agora, como eu falei no início, meu nome é Taiwana, tá? Seja muito bem neste canal. Eu já vou pedir só um favorzinho pra você, assim, muito rápido, sem enrolação, sem nada, porque o teu propósito aqui é outro. Então eu creio que vai ser muito maior. Então, rapidinho, só aproveita e se inscreve aqui no canal, porque todos eu vou estar postando uma palavra, uma pregação, vou voltar caminhando, vou sempre fazer isso, poder ajudar vocês, poder esclarecer vocês também, certo? E porque é muito bom de uma palavra de Deus. Então eu sempre vou postar muito conteúdo legal pra você. Um dia vai ser aleatório, mas outro vai ser focar na palavra de Deus. E eu sei que vocês não vão querer perder em nada, então aproveita e se inscreve no canal. Se inscreva, ative a notificação para você receber sempre os vídeos novos do canal. Segue eu nas redes sociais, porque eu também vou estar postando coisas lá, palavra de bênção, um pouquinho de pregação também. Vou estar comentando com vocês, vou estar interagindo com vocês, enfim, para todos vocês estarem na parte de Deus. Então, por isso, se inscreve, me segue nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem na descrição do vídeo e me seguir, ok? Então se inscreve no canal aí. Bom, amores, então vamos lá, né? Antes de tudo, meus lindos e lindas, maravilhosos, meus maravilhosos, gostaria muito que você abrisse lá na página 1 Samuel 3, capítulo 3, que fala assim. Se você não abriu, você pode parar o vídeo, tá? Você pode procurar tranquilo, tá bom? Depois você pode retornar. Diz assim a palavra de Deus. E um jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muito vale naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começando a escurecer, pois não podia ver. Intentando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse, ele disse, né, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, eu torno a deitar-te. E se deitou. Capítulo 6. E o Senhor tomou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a ele e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, eu, filho meu, torne-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tomou a chamar Samuel na terceira vez. Ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu-lhe que o Senhor chamava Samuel. E por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que te se chamar, dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-me no seu lugar. Então veio o Senhor, pois ali e chamou com das outras vezes, Samuel, Samuel, e Samuel disse, fala, porque o teu servo ouve. E disse ao Senhor, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvirá lhe tinirão ambos os ouvidos. Então, amores, vamos lá, né, gente? Vamos lá pra gente compreender essa palavra, gente. Eu vou fazer um resumo só pra vocês começarem a entender a palavra de hoje, o que diz Samuel 1:3, né? Vamos voltar um pouquinho atrás.
Gente, primeiro havia um homem chamado Ecã. Ecã tinha duas mulheres, que era Penina e Ana. Ana não podia gerar filhos, Penina sim. Então, assim, a gente compreende que quando Ana ficava muito frustrada porque não podia gerar o filho que ela tanto queria, porque ela não podia ser mãe. Mas Penina o tempo todo tava, tipo, provocando Ana. Tava o tempo todo, tipo, irritando Ana, querendo que Ana cada vez mais se frustrar, porque ela falava, olha que eu tenho, eu posso gerar, você não pode. Então Ana ficou toda aquela frustrada. Então imagina aquela situação que Ana vivia há muito tempo com seu marido, com a outra mulher que ele tinha. E quando o seu mulher, Ana começou a não comer mais. Então Ana não comia mais e não se alimentava direito e ficava o tempo todo chorando, né? Porque ela tava carregando uma frustração de muito tempo, há anos que ela não tava carregando aquela frustração. Então seu marido perguntou, Ecã perguntou a Ana e disse, por que tu choras, por que tu não comes? E ele falou, eu já sou suficiente para você. Então percebe que ele não alimentou esperança, não, só fez que Ana frustrasse ainda mais. E até que Ana decidiu procurar quem? O Senhor. Foi procurar a Deus. E quando Ana chega no templo, porque o templo, gente, para quem não entende, há muitos anos atrás, antes de Cristo, existia um templo que todo mundo ia lá para ofertar ao Senhor, para orar ao Senhor, porque não tinha ainda esse abertamento, sabe, esse livro abertamente que nós temos hoje. Eu falo livro, mas é como se fosse um exemplo para Dani, tudo bom, querida? Para identificar, gente, o que nós temos hoje. Nós temos um caminho através de Jesus. Jesus nos deu a liberdade, a intimidade com Deus, entendeu? Antigamente era tudo através de sacerdote, mas hoje não. Hoje, gente, nós temos uma direção muito aberta, né? Então, mas naquele tempo não tinha. Então Ana foi até o templo e orou ao Senhor. E a Bíblia vai contar, se você voltar ao capítulo antes, mesmo livro, 1 Samuel, mas do primeiro até o versículo 3 e prosseguindo, você vai perceber que Ana, quando ela foi falar ao Senhor, sabe, contar para Deus, Ana, ela não conseguia falar, ela não conseguia nem dizer nem A e nem B, porque ela estava tão frustrada, ela estava carregando aquele fardo tão frustradamente, sabe, mas tão machucada, né, aquela frustração dolorosa, que ela não conseguia nem falar, e ela colocou tudo para fora, ela derramou aos pés de Deus. E a Bíblia conta que Deus entendeu aquela oração, mesmo ela não falando nada. Até ele entendeu que ela estava embriagada, mas ela não estava. Porque, gente, aqui a gente começa a entender que o Senhor ouve as nossas preces, mesmo que seja nós falando, ou seja, nós expressando nossas emoções. Tudo aquilo que a gente coloca aos pés de Deus, tudo que a gente derrama aos pés da cruz, Deus, Ele ouve, Deus, Ele escuta, Deus dá atenção. Entendeu? Pode parecer que ninguém entenda nada do que está acontecendo com você, mas Deus já está te compreendendo, Deus já te entendeu. A gente percebe isso. E quando Deus atende o pedido de Ana, que é ser mãe, para encerrar aquela frustração, então Ana consegue gerar um filho pela bênção de Deus. Então a gente percebe aqui também quem determina as coisas que acontecem na nossa vida é Deus. Então não existe fulano que diz se você vai ter ou se você não vai ter, né? Então quem determina as coisas é Deus. Então que quando Deus concede a Ana um filho e Ana gera esse filho, Ana ficou tão agradecida, mas tão agradecida pelo fato dela ser mãe, por Deus ter tirado aquele fardo que ela estava carregando de há muito tempo, que então Ana fica muito mais contente que Deus tirou um fardo que ela estava carregando, uma tristeza. Então Ana faz um voto ao Senhor. E Ana diz assim, na palavra de Deus fala que Ana falou assim pro Senhor que
Quando o filho dela desmamar, ela entregará o bem da mais preciosa na mão de Deus. Então perceba que Ana, por agradecimento a Deus, não é que você tem que sempre oferecer algo a Deus se você não tem, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente sempre tem que dar o nosso melhor para Deus, entendeu? Por quê? Porque que Deus, ele atende nosso pedido de uma forma muito amorosamente. Deus tira a nossa tristeza. O amor dele é tão inconsolável, o amor dele, sabe, nos restaura tanto, nos salva tanto que realmente eu me sinto como se fosse, tipo, dando o meu melhor pra Deus. É isso que nós temos que fazer, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que oferecer o nosso melhor, nosso bem mais precioso pra Deus. Nós temos que colocar na mão do Cristo, entendeu? Nós temos que colocar na mão de Deus, porque, e pode ser, Deus honra aqueles que colocam o seu melhor na mão dele. E quando Ana ofereceu o que tinha dado mais de melhor, o que ela mais sempre queria na mão do Senhor, Deus honra ainda mais a Ana, concede mais 3 filhos e 3 filhas. Então percebe que não é pra gente ficar interessado no que Deus vai multiplicar na nossa vida, porque a gente estaria sendo hipócrita. Mas eu tô querendo dizer pra vocês é que quando a gente oferece algo melhor pra Deus, consequentemente, Deus é que ele não, mas o principal é que o que Deus entende que você está colocando uma confiança extraordinária na mão dele, que a sua fé está cada vez mais se levantando, que você escolheu ficar do lado dele, você escolheu viver com ele. É isso que Deus entende. Então, por isso que Deus multiplica na vida de quem dá o seu melhor para Deus, entendeu? Ah, tá, mas eu ainda não tenho dinheiro. Esse também não precisa ser dinheiro, mas o que você tem de melhor, que seja a sua vida dar na mão de Deus, seja o seu tempo, seja você renegar as coisas do mundo, ver para Cristo. Isso é tudo o que você está dando o seu melhor, o que você está se esforçando para ficar na mão de Deus. Então é isso que o Pai entende, entendeu? Então Ana deu o seu melhor, que era seu filho Samuel, até que Ana levou a casa de Eli. Mas se você for voltar um pouquinho atrás, a casa de Eli era totalmente destruída, porque os filhos que ele tinha eram totalmente desobedientes. Eles afrontavam muito a Deus, faziam muitas coisas erradas, como por exemplo, ele dormia com mulheres, ele pegava as ofertas dos crentes. Então os filhos de Eli sempre afrontavam muito a Deus, e Deus dizia para que ele corrigisse, mas toda vez que Deus falava para ele corrigir, Deus falava, e ele respondia, né? No caso, ele respondia: não, mas são meus filhos. De vez de ele corrigir, ele sempre defendia os filhos dele. Isso aí que Deus entendeu que ele estava errado, que ele não tinha mais o controle da família dele. Aí que a gente percebe que mesmo não tendo esse voto de confiança a Deus, para que Samuel vivesse numa casa, perante o Senhor, num lar que para servir ao Senhor, percebe que a casa era totalmente destruída, porque ele não tinha controle de nada sobre a família dele, sobre a situação que ele estava vivendo, não tinha controle dos filhos dele. E o filho de Eli já recebeu um castigo de Deus, que foi o que Deus diz a Samuel, mas antes disso, então a casa dele estava totalmente destruída. Percebe que mesmo que a casa dele estava destruída, Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Aí que tá, que muita gente acha que é só que o nosso parente é assim, algumas pessoas que a gente convive que foi de uma maneira errada, a pessoa já acha que nós vamos seguir a mesma linhagem, nós vamos ser a mesma coisa. E perceba que as pessoas colocam muitas definições nas nossas vidas, porque que nossos parentes próximos vai ser a mesma coisa. E não é assim. Não é assim. Percebe que Samuel, mesmo Samuel estava vendo naquela casa de conflito, Deus ainda achou graça no Samuel. Deus ainda chamou a Samuel. Deus ainda escolheu Samuel, porque Deus tinha um propósito naquela vida. O que eu quero dizer para você é que mesmo que as pessoas dizem que você é seu igual fulano, igual ciclano, porque sua linhagem é assim, Deus enxerga em você algo muito além. Que Deus ele vê em você algo que nenhum de nós, nem eu mesmo, conseguiríamos enxergar, entendeu? E lembra, quem define a sua vida é Deus, mas que você não queira, entendeu? O que você tem, o que acontece, então por que as pessoas opinam errado, que quem define é Deus? Porque que Deus nunca obriga ninguém.
Deus dá a direção, agora basta você seguir qual caminho que você dá, entendeu? E nós vamos entender que você saber não vai te salvar, e a gente vai entender mais além. Então a casa de Eli, mesmo sendo destruído, mesmo ele não tendo controle de nada, os filhos desobedientes, ele não tinha nenhum exemplo para ser um profeta, ele não tinha um exemplo, entendeu? Porque imagina eu aqui, por exemplo, aqui pregando para vocês. E graças a Deus eu tenho, tá, gente? Mas tô dando um exemplo. Mas se eu não tivesse exemplo, como Deus me levantaria? A resposta tá muito clara, que ela passa, que a gente vai ler na Bíblia, que é o quê? Que é que Deus definiu o meu planejamento, Deus fez a minha história. E eu escutei a Deus e eu decidi se eu vou continuar na mesma vida, sofrendo, miserável, sabe, arrogante, ignorante, ou se eu vou permitir que Deus mude a minha história, ou se eu vou permitir que Deus cumpra em mim os desejos que Ele quer, a forma, da maneira que Ele quer. Então foi aí que eu peguei o Senhor, eu peguei na mão de Deus a chave da vida e mudei a minha história. Então, gente, o que eu falo pra vocês, que primeiro que Deus muda, mas basta você querer. Deus não obriga ninguém. E como Deus não obriga ninguém a dar o seu melhor, mas a gente entende que Deus entende como é o seu melhor, você está colocando confiança no Pai. E quando você coloca confiança em Deus, quando você coloca confiança em Deus, e Deus consequentemente é maravilhoso, mas só que quero dizer que Deus vai honrar aqueles que colocam confiança nele. Deus tem amor, Deus tem prazer. Deus não tem prazer do dinheiro, porque Deus não precisa, mas Deus enxerga, o dinheiro é só uma forma da obra dele se cumprir dentro da igreja, entendeu? Mas Deus enxerga quando você dá o seu melhor, Deus vê o teu coração, a tua alma, e você colocando confiança no altar. E quando você coloca confiança no altar, Deus fica muito mais feliz, muito mais contente. Então, quando você dá o seu melhor, você desde a sua essência, sabe? Você está deixando que Deus decide tudo, você está entregando controle na vida de Deus. Então mesmo que Samuel vivesse naquele conflito, Deus tinha um planejamento, Deus tinha um propósito, porque quem define é Deus na vida de Samuel. E lá no versículo 3 também vai contar que quando Deus aparece no quarto de Samuel, e Samuel ainda não ouviu, Samuel ainda não conhecia a Deus. Conhecia Deus sim, mas não tinha uma relação com Deus ainda, uma intimidade com Deus ainda. Ele servia a Deus, mas era tudo através de Eli. É assim que Samuel servia a Deus, tudo através de Eli, tudo. Então Samuel não tinha essa relação, porque aí que tá. Quem nunca ouviu a voz de Deus não tem a obrigação de reconhecer algo que nunca escutou. Entendeu? Porque imagina eu aqui ligar pra vocês, agora eu tô me achando famosíssima aqui no YouTube, né? Famosíssima. Aí eu me ligar pra vocês e falar, alô, adivinha quem é? E vocês me responder, não, eu não sei quem está falando, porque eu não conheço a voz. E eu falei, e eu vou dizer, como você não conhece? Mas você fala, não, porque vocês não têm obrigação de conhecer minha voz, sendo que vocês nunca me ouviu. Vocês estão entendendo? Então, Samuel não tinha obrigação. Pessoas que nunca ouviram a voz de Deus não têm obrigação de conhecer a voz de Deus. Mas percebe que lá em 3 vai contando que quando Deus aparece no quarto de Samuel, Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel diz, eis-me aqui, mas Samuel sai do quarto. E quando Samuel sai do quarto, Deus permanece no mesmo lugar, no mesmo quarto de Samuel. Samuel vai atrás de ele e fala para ele, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ele respondeu, não, Samuel, eu não te chamei, volte a deitar-te. E Samuel retorna a deitar-te, mas depois Deus diz novamente, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel sai do quarto e fala, Eli, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele responde, não, Samuel, não te chamei, volte a deitar-te. E Samuel retorna ao quarto e Deus fala, Samuel, Samuel, Samuel. E quando Samuel sai do quarto e que Deus fala, não, e que Samuel vai até ele, e ele não, Samuel, não te chamei. Mas aí Samuel retorna e Deus retorna novamente para Samuel, até que Samuel sai na 4ª vez e ele diz,
E Samuel fala para ele: pois vem aqui porque tu me chamaste. Ele falou: não te chamei, mas porém, se ouvir a voz novamente, disse, pode ser Deus querendo falar com você. Toda vez que Deus falar com você, você dirá: eis-me aqui, o teu servo ouve. Então percebe que Deus o tempo inteiro, você vai lendo na Bíblia, vai lendo a palavra, observa tanto que Deus está no mesmo lugar, percebe? Toda vez que toda vez que Deus queria falar com Samuel, Deus permaneceu no mesmo lugar, no mesmo local. Deus não mudou de endereço para falar com Samuel, mas Deus persistiu. Quando Deus quer falar com a gente, mesmo a gente não conheça, assim como Samuel não conhecia, Deus permanece no mesmo lugar. E Deus persiste em você falar, que Deus não desistiu de falar com Samuel até que Samuel entendesse e compreendesse que era o pai que estava querendo falar com ele. Enquanto Samuel não compreendeu, Deus não saiu de lá, Deus permaneceu no mesmo local. Então você percebe que Deus, ele está no mesmo local falando com Samuel, mas também percebe que Samuel saiu do quarto onde que Deus estava e foi até ali. Aí que tá, gente. Muitas das vezes Deus fala pra gente uma coisa abençoar, uma coisa de proposta, uma realidade. Deus mostra o planejamento que Ele quer para nossa vida, né? E Deus mostra tudo aquilo e você acha tudo aquilo maravilhoso, que você fica, a voz de Deus é muito suave, você vai vendo aquelas coisas maravilosas, mas aí você está na intimidade com Deus, Deus está lá conversando com você, mas você sai do quarto, porque você deixa ruído, deixa comentar, deixa que as pessoas definem que você, deixa que o mundo fala com você e você perde a conexão que você tem com Deus. Por quê? Porque Deus deixa o ruído atrapalhar, então você sai do quarto. Você entende? Você retira, você se sai do quarto. E quando toda vez que você sai do quarto, você deixa a sua vida sem propósito algum, porque você vive naquela dor. Então entenda que vou te explicar só para você entender bem. Ele sabia que era Deus, o tempo todo sobre que era Deus, estava falando com Samuel. Ele compreendeu com Samuel, mas também ele já conhecia Deus, porque Deus falava com ele todos os dias. Então Deus já tinha uma intimidade, mas aí que tá. Ele conhecia a palavra de Deus, mas não mudava. Você saber a palavra de Deus não vai mudar a sua essência, não vai mudar a sua história, entendeu? Não vai transformar você. O que transforma é que você adquire, que você aprenda a palavra de Deus e você muda. Isso que vai mudar a sua história. Você saber demais não vai transformar. Então ele sabia por que ele não foi transformado, porque ele não quis, porque ele não teve atitude, entende? Porque ele preferiu defender o que ele achava que estava correto, mas na verdade ele entendeu que estava errado, mas como é o filho dele, porque ele não quis dar o melhor para Deus. Ele não quis renunciar o filho dele para Deus. E que tá, toda vez de não renunciar a alguma coisa, ser do nosso ego, da nossa carne, a gente sempre se dá muito mal, entendeu? Porque Deus dá a direção e Deus é um Deus justo, ele vai te corrigir. Então ele sabia, mas ele não quis mudar. Que é aí que tá. Que Deus ele permanece no mesmo lugar, mas toda vez aqui é um quarto, tá? Um quarto, Deus tá aqui, certo? E aqui tá uma porta. Imagina isso aqui é uma porta. Toda vez que a gente sai do quarto, a gente vai para a direção, a gente vai para o mundo. A gente deixa aqueles ruídos, aqueles comentários, aquelas coisas que nos definem nós, deixando isso nos desconcentrar, deixa isso nos desmatar, deixa aquilo, sabe, nos fluir, deixa aquilo nos destruir, entende? A gente fica aqui no meio tempo, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu entro? Não. Aí a porta aqui, de vez a gente abrir a porta, Deus planeja muitas coisas maravilhosas, Deus planeja transformar a nossa vida, a gente fecha a porta na cara de Deus e vai dar atenção àquilo que as pessoas definem, aquilo que você acha que é para sua vida. E isso tá errado, não é assim que se faz, não é assim, porque as pessoas não definem, não sabem que define é Deus. Então entenda que, lindos e lindas, né? Entenda que quando Ana preferiu entrar no quarto onde estava Deus, na intimidade com Deus, Ana entrou frustrada e saiu vitoriosa. Ana entrou destruída e saiu guerreira. Aqui eu entro
com a dúvida e eu saio com a resposta, amém? Amém? Se você está assistindo, então glória a Deus, amém? Entendeu? Perceba que eu entro toda acabada e saio renovada. Eu entro destruída e saio transformada, porque é assim que é, entende? Você saber não vai te salvar. Então perceba que enquanto Samuel não compreendeu que era Deus, Deus não desistiu, Deus permaneceu ali no mesmo lugar, na intimidade, lá no quarto de Samuel. E olha que naquele tempo Deus só aparecia aonde? No templo. Deus só estava aonde? No templo. Porque é aí que tá. Ninguém define onde estará Deus. O único que define onde o Pai está é Ele mesmo. Ele vai definir, entendeu? Então, se Ele falou com você através da Bíblia, para quem não escuta, entendeu? A voz que deve ouvir é a voz de Deus, é a voz que vem da Bíblia, a palavra de Deus. Porque que Deus tem muitas formas de falar conosco, muitos jeitos de Deus. Ele fala, por isso que eu sempre falo assim, que da forma que eu aprendo, da forma que a gente vai entendendo, porque eu nunca sei de nada, tá, gente? Verdade, eu tô aprendendo da mesma forma que vocês, mas eu costumo falar sempre assim, que Deus, ele usa muitas coisas. A voz de Deus vai muito mais além do que você imagina, porque Deus usa um mendigo. Por isso que você nunca pode estar com arrogância ou soberba. Para você escutar a voz de Deus, você tem que estar manso, você tem que ser uma criança pura, entendeu? Porque senão você não vai compreender o que Deus está falando, porque Deus usa um mendigo, Deus usa um jovem, Deus usa uma criança, Deus usa um idoso, Deus usa um cachorro, Deus usa uma moça, um cara. Então Deus usa muitos jeitos, mas tudo está baseado na palavra de Deus, entendeu? Porque pessoas que não diz o que diz na palavra de Deus é totalmente errado. Isso não é Deus falando, isso é o inimigo querendo, achando que você deve escutar Deus, achando que você vai estar pensando, não, estou escutando Deus. Aí o inimigo quer colocar dúvida no seu coração, entendeu? Para que você decepcione com Deus. Por isso que a gente toma muito cuidado, porque a gente tem mais intimidade com Deus. Nós temos que aproximar de Deus. Deus fala com a gente, sim, entendeu? E outra coisa, o que deixa o coração de Deus mais triste é quando a gente não reconhece a voz dele. A gente ouve, mas não reconhece a voz de Deus. Isso deixa o coração do Senhor muito entristecido, muito triste, porque é quando Deus fala conosco, e a gente não reconhece, Deus fica muito mal. Porque imagina você gostar de alguém demais, essa pessoa ir pra longe, certo? Por circunstâncias ou por situações muito, muito complicadas na sua vida, e você liga a pessoa e a pessoa não reconhece sua voz. E no caso, pra você, tipo, que não tá entendendo, quando eu falo que Deus se entristece, porque quando a pessoa não reconhece a voz de Deus, o outro não, ela não conhece mais a Deus, entendeu? Porque se você não conhece a voz de uma pessoa, pensa, se você não conhece a voz de uma pessoa, mas você nem se lembra da pessoa, porque você não ligou pra pessoa, então você nem se lembra mais. Então pessoas que não conhecem a voz de Deus não recorda mais como é que é Deus, como é que o Pai é, então não conhece mais a Deus, e Deus se entristece muito. Mas sabe a diferença entre nós? Você ia ficar muito magoada, a gente sentimos a mesma coisa, mas a diferença é que a gente não perdoa, porque é muito difícil. Eu falar de mim é muito complicado, né? É muito triste, né? Eu gosto demais da pessoa, é muito sofrido, né? Mas a diferença disso, Deus guarda aquela tristeza pra Ele. É muito triste, né? Não vou nem chorar, gente, porque é muito triste falar isso, porque eu não penso, sabe, Deus? Eu não penso, sabe? Deus, ele guarda tristeza pra Ele e te perdoa, sabe? E persiste falar com você da mesma forma, entendeu? Ele volta atrás, ele não desiste de falar de você, ele não desiste de conversar com você, até que você compreender que era Ele, tá? Desculpa, gente. Porque é muito triste, sabe? Muito triste alguém nos amar tão dessa forma e engolir a tristeza e voltar muito triste, muito, muito. Mas é isso que Deus faz, sabe? Pra você conhecer um pouco mais do amor do Senhor. Então, eu espero de coração que Deus hoje falou com você. E se você sentiu alguma dúvida, deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe com você. Pergunta a Ele, entendeu?
O negócio aqui, a proposta deste canal não é aqui pra você ter intimidade comigo. É claro que eu vou estar aqui disponível pra você sempre, assim, vou estar aqui postando um vídeo ou outro, vou estar sempre aqui, tá? Mas a proposta aqui é pra você ter mais intimidade com Deus, pra você falar mais com Jesus, pra você, sabe, entregar realmente o controle da sua vida pra Deus, sabe? Pra você descansar no Pai. Entende? Porque, sério, de verdade, não tem alguém melhor do que Deus. Entendeu? Deus é tudo, é maravilhoso. Então, tenha essa intimidade com o Pai, sabe? Viva com o Pai. Essa é a proposta aqui. Entende? Pra você encontrar uma direção na sua vida. Amém? E assim, eu vou orar por você hoje, tá? E realmente sei que o vídeo ficou muito grande, mas sério, esquece a contagem do vídeo, tá? Não liga não, entendeu? Deixa que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, sério. Se você parou aqui é porque você está procurando uma resposta e você quer ver mudança na sua vida, que você está fardo, você está cansado de viver nessa vida, né? Você está cansado de viver nessa situação. Então deixa Deus transformar a sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe com você de uma forma que transforme sua vida, entende? Que você não fique mais naquela angústia, entende? Então, assim, eu vou orar por você, tá bem? Que Pai amado, Pai cheio de graça, meu Pai, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos diante da Tua presença, Pai. Pai, o Senhor, Pai, ministrou hoje uma palavra de bênção, Pai. O Senhor falou, Pai, coisas maravilhosas, coisas que realmente vão nos refletir, Pai. Senhor, Pai, que essa palavra, Senhor, não saia do nosso coração, mas sim, o Senhor venha habitar fazer morada em nossos corações, Pai. Pai, obrigada, Senhor, por me usar como seu instrumento, me sinto privilegiada demais. Agradeço pelo teu imenso amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, meu Pai. Senhor, abençoa, Pai, todas as pessoas que me assistam, Pai, pessoas que veio atrás de resposta, atrás de uma procura, de um direcionamento, Pai, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, possa consolar o coração dela, que o Senhor venha falar mais uma vez com ela, Pai. Pai, eu entendo que o Senhor, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu teu propósito, eu entendo que o Senhor fala da sua maneira, o Senhor conversa da sua maneira, mas, Senhor, obrigado por o Senhor não ter desistido de nós, Pai. Te peço perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai. Mas venha ao nosso encontro, permita que nós se encontremos a Ti, permita que nós se enchemos de Ti, Pai. Pai, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso amor, Senhor. Pai, eu te amo, Pai, nós te amamos. Obrigada por tudo, Pai, abençoe cada um, que as pessoas tenham um dia, ou uma noite, ou uma tarde maravilhosa, Pai, consagrada em Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus amores, e é isso, um beijão pra você de coração. Espero que Deus falou com você hoje, como Deus me falou hoje, eu vou me refletir muito nessa palavra de hoje. Então, assim, um beijão pra vocês.